Diante, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Fiquei perguntando ao Senhor, Senhor, o que o Senhor quer falar com a sua noiva? Mas antes, o que o Senhor quer falar comigo? E o Senhor começou a me lembrar do chamado que eu tenho. Louvado seja Deus. E lá em Romanos 12, do capítulo 7 em diante, diz: essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Se é o dom de servir, então devemos servir. Se é o dom de ensinar, então ensinemos. Se é o dom de animar os outros, então animemos. Quem reparte com os outros o que tem, que faça isso com generosidade. Quem tem autoridade, que use a sua autoridade com todo cuidado. Quem ajuda os outros, que ajude com alegria. Que o amor de vocês não seja fingido. Odeie o mal e siga o que é bom. Amem uns aos outros com amor de irmãos em Cristo. E se esforcem para tratar uns aos outros com respeito. Essa foi a palavra que o Senhor me dava. Até ontem saí daqui, dei o estudo aos jovens, saí daqui e nada de palavra. Eu falei: Senhor, o que o Senhor quer falar com a sua noiva? O que o Senhor quer falar comigo? E ao entrar para o meu banheiro, tomando banho mesmo, irmão, o Espírito Santo de Deus me visitou. E as lágrimas ali só caíam. E o Senhor falava comigo: missionária Liliane, você tem um chamado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E ali eu comecei a atentar aos meus ouvidos a voz do Espírito Santo de Deus acerca do chamado. E o chamado de Deus, ele significa, ele não diz a respeito de um projeto, mas sobre uma profunda convicção de um propósito. Não se baseie-se em uma lista de tarefas a serem cumpridas, mas em um relacionamento ímpar, pessoal e intransferível com o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Propósito é aquilo que você nasceu para ser. Chamado é aquilo que Deus te chama e capacita para fazer pelos outros. Louvado seja o nome do Senhor. E ali, começando a meditar em Romanos 12, do 7 em diante, né? Se é o dom de servir, então devemos servir. Se é o dom de ensinar, que possamos ensinar. Se é o dom, né, de animar o seu próximo, que anime o seu próximo. Se é o dom de ter generosidade, que tenhamos generosidade uns para com os outros. Louvado seja o nome do Senhor. O Espírito Santo de Deus começou a falar comigo: missionária Liliane, o dom a qual eu tenho te chamado, as coisas a qual eu tenho colocado na tua mão. Louvado seja Deus. Como você tem feito? Louvado seja Deus. Muitas das vezes você tem um dom, você é chamado para varrer a casa do Senhor, para varrer o templo, para varrer a calçada, para varrer o banheiro. Mas você tem feito isso com amor, com zelo, com dedicação. Às vezes você é chamado para limpar o templo. Às vezes você é chamado para limpar as cadeiras, para passar um pano ali na mesa. E o Espírito Santo de Deus falando conosco: como você tem feito aquilo a qual eu tenho chamado você. Louvado seja o nome do Senhor. Eu ali quebrada, quase morrendo, e o Espírito Santo de Deus, louvado seja o nome do Senhor, falando comigo. E ali no meu lado comecei a pregar para mim, e comecei a lembrar do chamado missionário que Deus tem comigo. E o Senhor falava comigo: você tem um dom, eu te chamei para que você possa cuidar de vidas. Louvado seja Deus. E como está o seu dom nessa manhã? Como está aquilo que o Senhor tem colocado nas suas mãos para você fazer? Você tem cuidado do seu maior ministério, que é a sua casa. Você tem cuidado do seu esposo, da sua esposa, dos seus filhos. Louvado seja Deus. O Senhor nos chamou para
para cuidarmos de vida. Eu tenho cuidado da irmã Andréia, eu tenho cuidado da missionária Isabel, eu tenho cuidado da diaconisa Terezinha, eu tenho cuidado do meu bispo, eu tenho cuidado da minha pastora. Como está o seu cuidado ao seu próximo nessa manhã? Isso também é um chamado, mas o chamado maior é aquele a qual o Espírito Santo de Deus nos chamou para cuidar de vidas, para ganharmos almas para o reino do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E muitas das vezes nos encontramos dessa forma, desse jeito, chorando lágrimas de sangue, triste, abatidos, quebrados. Parece até que vamos morrer, mas temos que lembrar que nós temos um chamado. Eu e você temos um chamado, independentemente de qualquer luta, de qualquer prova, de qualquer dificuldade. Esse chamado existe, louvado seja Deus. Mas muitas das vezes, como eu anotei aqui, o chamado traz lágrimas, ele traz guerra, traz conflito, traz desânimo, solidão, ele traz desprezo, traz cobrança, traz responsabilidade, traz estresse, ele faz pensar em desistir, ele traz dúvidas, ele traz pedradas, traz traições, traz perseguições. O chamado faz o profeta se esconder, o chamado faz o profeta ter medo, mas em compensação, o chamado nos faz orar mais, nos faz jejuar mais, o chamado nos faz ler mais a palavra de Deus. Louvado seja Deus. Qual é o teu chamado nessa manhã? O que o Senhor tem colocado na tua mão? Louvado seja o nome do Senhor. O que o Senhor tem te chamado para você fazer, para mim fazer, e vai trazer tudo isso que eu acabei de ler. Desânimo. Muitas das vezes vamos estar desanimados, mas você tem que lembrar do teu chamado. Muitas das vezes vamos estar sozinhos. Vai bater aquela solidão. Não vai ter ninguém a não ser o Espírito Santo de Deus ali do teu lado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E muitas das vezes passamos por várias tribulações, por várias angústias, por várias perseguições. Passamos por tudo isso que eu li aqui, mas por causa do chamado. Louvado seja Deus. Mas nessa manhã o Senhor tem tratado comigo e tem tratado com a tua igreja e tem falado para mim e para você: não desista do teu chamado. Aleluia. Não desista daquilo a qual o Senhor tem colocado na tua mão para você fazer. Seja uma limpeza, seja lavar um copo, um prato, seja arrumar aqui na frente, na calçada. Louvado seja Deus. Faça aquilo a qual o Senhor tem colocado na tua mão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Nós somos vasos do Senhor. Nós somos vasos do Senhor Jesus. Nós temos um grande chamado, né? Louvado seja Deus, que é de fazermos o ID. Louvado seja Deus. Nós temos uma grande missão, né? Que é amar. A missão mais difícil que nós temos, como eu falei no culto de missões, é amar ao nosso próximo. Essa é uma missão árdua. Louvado seja Deus. Eu preciso amar a diaconisa Terezinha. Eu preciso amar a irmã Andréia. Eu preciso amar a missionária Marta. Louvado seja o nome do Senhor. É a missão mais difícil, com todos os defeitos que eu tenho, com o que você tem, mas eu preciso te amar. Essa é a maior missão, como está aqui. Amemos uns aos outros e tratemos uns aos outros com respeito. Louvado seja Deus. Eu falei: Senhor, como que eu vou subir no teu altar? O vaso está meio quebrado. Louvado seja o nome do Senhor. Como eu vou trazer, Senhor, essa mensagem de chamado à tua igreja? E o Senhor, desde a hora que eu entrei aqui, dobrei meu joelho, eu comecei a chorar, eu comecei a sentir a presença do Senhor. A missionária Isabel achava que eu estava gripada, mas eu falei para ela: não, isso é a presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E hoje eu estou um pouco mais quieta, porque o Senhor está trabalhando no vaso.
acaso. Louvado seja Deus, o Senhor está trabalhando na minha vida. E assim o Senhor, eu creio, que está trabalhando na sua vida também. Louvado seja Deus, com tudo que a igreja tem passado. E nós vamos passar, irmãos. Nós vamos passar. E tudo isso por causa do meu chamado e do seu chamado. Nós vamos passar perseguições. Vai ter fofoca com o seu nome, com o meu nome. Louvado seja o nome do Senhor. Vai ter muitas lágrimas, como eu acabei de ler aqui. Nós vamos passar por muitas aflições, mas nós temos que lembrar, não podemos esquecer do chamado que o Senhor tem comigo e contigo. Não esqueça, eu comecei a pregar para mim mesma. Comecei a ir para o Salmo 23, comecei a ir para o Salmo 91, comecei a lembrar daquilo que podia me trazer esperança no meu lar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Comecei a pregar para mim, e o Senhor começou a me levantar ali na minha casa, e o Senhor falava comigo: você não vai morrer nessa guerra. Louvado seja Deus, porque tudo isso que você vem passando é por causa do chamado. Eu lembro há anos atrás, que eu fui numa consagração há 3 anos atrás, a qual eu estava lá atrás no último banco, mas o Senhor usou aquela serva do Senhor, uma irmã que mora aqui na rua 45, e o Senhor começava a falar comigo, e no final a irmã falava para mim: tudo isso é por causa do chamado que Deus tem contigo. E ali no meu WhatsApp, uma diaconisa muito querida minha, da pastora Milena, ela começou a falar comigo várias coisas. Missionária Liliane, é isso, é isso, é isso, é isso. E no final ela falou a mesma coisa: tudo isso que você está passando é por causa do seu chamado. É algo grande que Deus tem na tua vida. Então não desista. E nessa época eu estava passando por várias coisas. Era perseguições, calúnias. Triste é as pessoas falarem aquilo que você não está fazendo, né, irmãos? Triste é vir as perseguições, é vir as calúnias, é vir coisas mediante a você, coisas que você não falou, ou coisas que você falou de um jeito, a pessoa distorceu, falou de outro jeito. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aí o Senhor manda você ficar quieto, ou você ficar quieta, porque quem vai te justificar é o Senhor Jesus. Louvado seja Deus. E 3 semanas atrás começou a vir um monte de coisa para me atribular. As coisinhas para entrar dentro do meu coração, da minha mente, para vir perturbação, para me inquietar, para me esquecer do meu chamado mesmo. Falei: Jesus, eu não vou aceitar isso. Eu não vou aceitar isso. E muitas das vezes, a gente que tem que orar por nós mesmos. E ali no meu lar, o Senhor não permitiu que eu falasse com ninguém. O Senhor falou: não peça ajuda, não peça oração para ninguém. Entra para o teu quarto, fecha a porta, bota a mão na tua cabeça e começa a orar. Abre a minha palavra que eu vou me revelar a você. E é isso que a igreja tem que fazer. Muitas das vezes não é pedir oração ao bispo, à pastora, ou à missionária Isabel, ou à missionária Liliane, não. Você tem que entrar para o teu quarto, fecha a tua porta, louvado seja o nome do Senhor, abre a palavra de Deus, e ali o Senhor vai palestrar contigo, e Ele revela cada coisa, irmãos, e você não pode nem abrir a tua boca para falar com ninguém, porque é você e o Senhor Jesus. E ali o Senhor começou a palestrar comigo, começou a falar comigo sobre vários. Foi no Salmo 91, foi no Salmo 23, foi no Salmo 46, e o Senhor começou a palestrar comigo. Louvado seja Deus. Aqui tem tudo que você quer, irmãos. Aqui tem tudo que você quer. Aqui tem tudo que você precisa. Eu falei com os jovens sobre isso. Se você está angustiado, se você está triste, está passando por provação, por perseguição, pessoas estão te caluniando, saiba que tudo isso é por causa do teu chamado. Não adianta, nós vamos passar por tribulações, por tristeza,
Louvado seja Deus, mas em tudo isso nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus.